Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículos de número 11. Vamos juntos ler a palavra de Deus para a nossa edificação. Você já achou aí, amém? Amém. Então vamos ler todos juntos. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar? Nosso eterno Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, pedimos a iluminação do Teu Espírito para a compreensão da Tua palavra, que ela seja entendida, que ela seja recebida com alegria e que ela seja praticada para a honra e a glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, tem uma frase que eu gosto de lembrar num momento como esse, quando eu leio esse texto, por exemplo, que é uma frase que eu aprendi há uns anos atrás, que é a seguinte frase: as ações revelam princípios, mas as reações revelam caráter. Eu vou repetir. As ações revelam princípios, mas as reações revelam caráter. Assim é com a vida do cristão. Quando ele age no mundo, ele revela uma parte de quem ele é. Mas quando ele reage no mundo, então, quando ele vai sofrer oposição, quando ele é criticado, ou quando pessoas que mostram que não gostam dele, ou procuram lhe fazer algum mal, porque ele é um seguidor fiel de Jesus, certamente essas reações a essa oposição, a essa exposição da sua vida, humilhação, vão confirmar, de fato, a sua profissão de fé ou não. Então veja, não basta declarar, professar a fé. É preciso confirmar essa fé com a própria vida. Agir no mundo e reagir. Não é apenas agir, mas reagir. Reagir aos problemas. Você vai conhecer um cristão muito mais nas reações do que nas suas ações. Quando você age, por exemplo, você sabe que tem o evangelismo. Então você já vai preparar o seu coração, talvez alguém vai te surpreender, vai fazer uma pergunta, ou vai te rejeitar. Então você se prepara para a ação. Mas e quando você está na fila do banco? E o calor está de matar, e você nem entrou no banco porque está uma fila enorme para entrar na caixa, uma confusão para pegar a senha, e alguém quer passar à tua frente. Aí você está reagindo, você não está preparado. Deu para entender? Então, na igreja, muitas vezes, vamos para o evangelismo, vamos para o culto. É uma ação que revela princípio. Você vem à igreja, você participa de um evangelismo. Reação é quando está no trânsito, que alguém fecha você. Ou quando está na fila do banco, na fila da padaria. Ou quando você está em algum ambiente que a pessoa está fumando na tua frente, a fumaça vem na tua cara. Ali você tem a oportunidade de reagir. Quando o teu patrão te persegue no trabalho, quando o teu cliente não cumpre com o combinado. Então é nesses momentos, quando há perseguição, quando há oposição, quando há os problemas da vida, e você reage, a sua reação revela o quanto você é cristão. Então, irmãos, ao complementar, porque veja, versículo 11 não é uma nova bem-aventurança. Versículo 11 é uma aplicação da bem-aventurança do versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles
é o reino dos céus. Então veja, o versículo 11 é ainda uma aplicação mais direta a esses que são perseguidos por causa da justiça. Então, como você aprendeu semana passada, perseguido por causa da justiça não é perseguido porque você é mal educado. Não é ser perseguido porque você é mal-humorado. Não é ser perseguido porque você é uma pessoa que não honra a palavra. Ou que você é uma pessoa antipática, uma pessoa arrogante. Não, é perseguido por causa da justiça, por causa da retidão. Porque você é uma pessoa boa. Porque você é uma pessoa generosa. Porque você é uma pessoa amorosa e rápida para perdoar e lenta para se ofender. Aí as pessoas te perseguem. Porque você se parece não com o mundo, mas com Jesus. Perseguidos por causa de Jesus. Fizeram com o Senhor, farão pior com os discípulos. Ou igual. Porque o discípulo não é maior do que o seu mestre. Então você nunca vai sofrer como Jesus sofreu. Mas sofrer por causa da retidão é uma consequência natural de seguir a Cristo. Então, quando o Senhor fala no versículo 11 e 12, ele está falando uma aplicação para a tua vida, para você que obedece. Você é perseguido, aí ele te dá uma recomendação, veja. Olha, vocês que são perseguidos por minha causa, por causa da justiça, bem-aventurados, vocês são aprovados por Deus, vocês são abençoados, né? E vocês vão sofrer o quê? Versículo 11. Insulto, perseguição e mentindo. Vão falar mal de vocês. E ele está falando assim, se alegra com isso. Versículo 12. Não foi isso que você leu aqui agora? É para ficar alegre. É para encontrar um prazer nisso. É meio doido? Para a mente humana é, mas para a mente espiritual, e nós temos a mente de Cristo, isso é entender profundamente o propósito de ser um cristão no mundo. E o nosso Dr. Martin Lloyd Jones, ele vai nos dar pelo menos 3 princípios relacionados a essa característica tão importante dos cristãos, que estão ligados a essas reações à oposição. Porque veja, você não é medido pelas suas ações apenas. Me arrumei e vim para a igreja. Me programei para estar no evangelismo ou na escola bíblica. Organizei minha finança para entregar meu dízimo. São ações que revelam princípios. Ah, então você dá dízimo. Ah, você vem para a igreja. Ah, você vai no evangelismo. Muito legal. Mas os princípios que nós estamos buscando ver aqui é em cima das nossas reações. É justamente o que eu falei, né? De você reagir aos problemas. Porque tem crente, irmão, que é muito crente quando tudo vai bem. Mas quando vem o problema, esse crente fala assim, rapaz, então agora não tem mais tempo para ir para a igreja que eu estou passando por muita luta. Nós aqui pregando em cima de Joel falamos que no dia da devastação não é para se afastar da presença de Deus, é para se achegar mais a Deus. Não é para fugir da presença, é fugir para a presença. Foge da devastação e vá para o templo. É o que Joel fala. Faça uma reunião solene, conclame um jejum, faça um clamor, reúne, porque está tudo devastado. Então é tempo de congregar. Amém, irmãos? Então, na devastação, na alegria, é tempo de congregar. É tempo de buscar a Deus. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Então, meus irmãos, 3 características aqui relacionadas a essas questões das reações dos cristãos no mundo de dor e perseguição. Vamos ver cada uma agora aqui. Primeiro, o cristão é diferente dos incrédulos. Repete após mim assim, o cristão é diferente dos incrédulos. Então Jesus sempre destacou, irmãos, que os cristãos seriam odiados no mundo porque eles não seriam como são aqueles que estão no mundo. Lá em Mateus capítulo 10, não precisa abrir, versículo 34, ele disse, não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Em outras palavras, o efeito do meu ministério será a divisão entre pai e filho, entre filha e mãe. E os inimigos dos cristãos verdadeiros, muitas vezes, serão os da própria casa. Tem gente que sabe o que é isso. Não é verdade, irmão? O evangelho bíblico estabelece uma separação clara entre quem é crente e quem é incrédulo. E o próprio incrédulo, ele comprova esse fato quando ele se propõe a quê? A perseguir o cristão.
Como nós falamos semana passada, os cidadãos e embaixadores do reino do céu são perseguidos unicamente pelo fato de se parecerem com o Senhor Jesus. Ser fiel a Cristo implica necessariamente em sofrer perseguição. É como Paulo vai dizer a Timóteo na sua carta. Todos que querem viver piedosamente em Cristo vão sofrer perseguições. E por que o incrédulo persegue o cristão verdadeiro? Porque esse cristão, ele fundamentalmente é diferente do incrédulo. Tanto por sua natureza espiritual, quanto pelos valores que ele carrega e a maneira como ele vive. Então, é natural que o mundo odeie um cristão verdadeiro, porque o cristão, ele denuncia o pecado do mundo. Segundo, diga após mim, a vida do cristão é controlada e dominada por Jesus Cristo. Então, assim, quem são os cristãos? São aqueles que desejam e são dominados por um desejo de servir ao Senhor Jesus Cristo, por agradar o Senhor Jesus Cristo, por ser fiel, leal ao Senhor Jesus Cristo. Os cristãos fazem tudo para a glória de Cristo. Vivem para a causa de Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 11 vai dizer para nós: bem-aventurados são vocês quando por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Por que os cristãos são perseguidos? Porque eles vivem para a causa de Cristo. Lloyd Jones vai dizer: daí posso deduzir que o objetivo inteiro do crente deveria ser viver para Cristo e não para si mesmo. A vida cristã, irmãos, é dirigida e orientada para a glória e para a causa de Cristo. Por isso mesmo os cristãos não podem ser desagradáveis, nem conflituosos, porque isso simplesmente não pode ser feito por alguém que ama Cristo, que vive pela causa de Cristo, que deseja glorificar a Cristo em toda a sua vida. Se Cristo não recebe a glória, a ordem do Evangelho é que simplesmente não façamos aquilo. Coloque o telefone na vibração na hora do culto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Não precisa abrir. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É assim que o cristão vive. Irmãos, a morte de Cristo deu nova vida para os cristãos. Logo, eles vivendo em Cristo, porque Jesus, ele ressuscitou para nos fazer ressuscitar com ele pela fé. Então esses cristãos, eles são encorajados pelo Espírito Santo a se entregarem inteiramente ao Senhor de suas vidas. Na sua morte, Jesus é o nosso Salvador. Mas, na sua ressurreição, Jesus Cristo é nosso Senhor. Essa nova realidade espiritual, então, deve nos conduzir, todo o nosso ser, corpo, espírito, no caminho da adoração. Que esse caminho é realizado não com canções apenas. Nós não adoramos Jesus apenas com canções. Adoramos Jesus pela obediência, pela fidelidade. E adoramos praticando os mandamentos. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, você está adorando a Deus. Terceiro, repete após mim assim: a vida do cristão deve ser consumida por pensamentos sobre o céu e o mundo vindouro. Mundo vindouro. Mateus capítulo 5, versículo 12, olha o texto de novo comigo. Vai dizer: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O Novo Testamento ensina sobre vivermos para a glória de Cristo, pela causa de Cristo, mas também nos ensina em sua totalidade sobre a centralidade do céu e do reino de Deus e de Cristo Jesus na vida de um cristão que é nascido de novo. Vamos pensar aqui em Hebreus 11. Você conhece esse texto de Hebreus 11? Que fala da galeria dos heróis da fé? Lá em Hebreus capítulo 11, veja só o que eles falavam. O versículo 10 vai falar assim, ó, não precisa abrir não.
por causa do nosso tempo. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Qual o segredo de um herói da fé? É que eles, irmãos, eles tinham uma mentalidade de discípulo de Cristo, de cidadão do reino dos céus, de embaixador do reino dos céus. E isso que fazia deles bem-aventurados. Eles tinham um olhar não só para esse tempo, mas para a eternidade. Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão não aguardava Canaã apenas aqui, não. Ele sabia que Deus estava para construir uma nova cidade, uma cidade celestial. Isso traz perseguição. Por quê? Como é que é a vida do mundano, gente? Como é que é a vida do ímpio? As pessoas que estão no mundo, perdidas espiritualmente, têm prazer pecaminoso e não param de buscar esse prazer. Não é verdade? O que vai explicar essa busca por prazer das pessoas que não têm o evangelho? O que explica essa busca por dinheiro? Ou essa mania que as pessoas têm de guardar mágoa? Essa indiferença à dor dos outros que o mundo pratica, essa violência. Vocês ficaram sabendo o que aconteceu agora em Copacabana? Vocês ficaram sabendo disso? Do estupro coletivo. 5 homens, 19, 20 anos, estupraram uma jovem de 17 anos. Gente, as pessoas vivem assim. É interessante porque essas pessoas vivem assim porque elas imaginam que a vida eterna não existe. Você quer constranger uma pessoa que não tem fé? Fala sobre morte, sobre eternidade. É muito interessante você falar num velório, que você vê às vezes quando a pessoa não é cristã, a cara que ela faz. Que a pessoa tem uma expressão assim de incômodo. Sabe por quê? Porque ela não acredita que a eternidade é uma realidade. Deu para entender, irmão? É por isso que o cristão sofre perseguição nesse mundo. Porque o cristão, apesar de viver na terra, ele está também com os olhos no céu. Apesar de ele passar por toda a experiência humana de trabalho, de renda, de ocupar com seus negócios, família, ele está no mundo. Ele não saiu do mundo. Mas ele não está entranhado no mundo, porque ele sabe que está passando pelo mundo como um estrangeiro. Porque ele tem uma outra pátria maior. Ele sabe que quando a morte vem, não é o fim. Um cristão verdadeiro não tem medo da morte. Porque sabe que a morte é passagem. Eu passo de uma vida terrena para uma vida celestial. E quem morre em Cristo, descansa, irmão. Quem morre em Cristo, morre para esse mundo, para essa vida, mas agora passa a viver eternamente. Todo cristão vai fechar o olho na terra, e aí as pessoas vão pegar o corpo do cristão e vão sepultar, e vão chorar o velório dele, mas a vida dele, a existência dele, quando ele fecha o olho terreno, ele abre o olho e vê Cristo, porque Jesus falou para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você vai fechar o olho, meu irmão, sabe o que tem para você quando você fechar o olho e abrir? A eternidade. Jesus vai aparecer para você. Você vai para o céu, meu irmão. Você vai viver para sempre. O cristão não morre, o cristão descansa o corpo para depois ressuscitar e receber a glória eterna. O cristão vai viver eternamente. O mundo não. O ímpio não. E o ímpio sabe disso. E, irmãos, por mais que nós tenhamos a boa vontade de evangelizar as pessoas no leito de morte, a gente sabe que é só a pessoa e Deus. Mas saiba de uma coisa, tem muita gente que vai para o inferno. A maioria do ser humano desse mundo aí vai para o inferno. E proporcionalmente, tá? Nós temos aí, sei lá, 8 bilhões no mundo.
Nós temos não sei quantos bilhões de cristãos no mundo, não é a maioria. Não somos a maioria. Muitos são chamados, poucos escolhidos. A verdade é que uma grande multidão vai para o inferno. E uma multidão inferior vai para o céu. É por isso que Jesus, quando ele fala do seu reino já foi inaugurado. Mas ele não é um reino meramente terreno. Ele é um reino eterno. A salvação é para agora, mas também para a eternidade. Portanto, importa como eu vivo aqui, porque eu vou viver aqui e vou viver lá. Mas a morte e a eternidade incomoda o ímpio. E o ímpio só vai se dar conta disso no leito de morte. Já ouvi muito relato de gente que viveu a vida toda errada. Chegou no último momento, lamentou. Pois desperdicei minha vida. Briguei tanto, me ofendi tanto, menti, fiz mal às pessoas. E agora não tem mais tempo para poder reverter isso aí. Aí, ainda que seja salvo, porque pode ser, né? Porque a salvação é pela fé. Tem o desgosto de não ter vivido como deveria viver. Mas então, irmãos, por que os cristãos enfrentam perseguições? Essa é a nossa meditação para a gente poder caminhar para terminar. E com essa mensagem nós terminamos as bem-aventuranças. Tá certo? Jesus vai fazer algumas declarações específicas para mostrar como o crente é perseguido. Lembrando que essa perseguição só é validada por Jesus quando ela acontece em função do discípulo viver em Jesus e para a glória de Jesus. Porque tem crente que é perseguido por outra razão. Tem crente que é perseguido no trabalho. Sabe por quê? Porque chega atrasado, porque fala mal dos outros, porque discute com todo mundo, porque não respeita a hierarquia. Aí ele fala, tô sendo perseguido. Estão me perseguindo. Dá mau testemunho é perseguido. Não, isso não é perseguição, não. Isso é perseguido por causa da injustiça. Quando Jesus fala da bem-aventurança, ele fala que é bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. É porque você chega na hora mesmo, porque você é gente boa, porque você respeita a hierarquia, porque você trabalha bem, porque você não faz fofoca. Aí porque você é essa pessoa, você é perseguido. Então, como é que isso acontece com esses cristãos que são perseguidos? Você sabe que tem muitas formas de ser perseguido, né? Por exemplo, os cristãos que estão no Irã estão sofrendo perseguição. O Estado do Irã persegue cristãos. Tem pessoas que estão em países que perseguem cristãos. Tem gente que é perseguido. Tem gente que é perseguido de outras formas. Né? Um jovem, quando entra na faculdade, dependendo da faculdade, irmão, por ele falar que ele é crente, ou a galera vai falar pra ele assim, ó, cara, e vão trabalhar pra trazê-lo pro lado deles, ou já vão de pronto. Quando eu estive na UFRJ, eu falei abertamente, cheguei lá já falando que eu sou crente. Então, automaticamente, algumas pessoas já se afastaram. Porque viram convicção e falaram, não, eu não vou influenciar ele, é capaz de ele me influenciar, então eu vou me afastar dele. E isso é uma forma de perseguição, a pessoa que rejeita, né? As pessoas não têm simpatia por você, porque você é uma pessoa certa. É igual no trabalho. Gente, eu tenho uma história de trabalho, de fábrica, que é muito triste. O irmão era da minha igreja na época. Daqui a pouco começou a correr a notícia na fábrica de que ele estava fazendo agiotagem. Crente. Não, fulano tá divulgando na fábrica que ele empresta 100, mas aí tem uma taxa. Tu pega 100 com ele, tem que devolver 100 e pouco, 150, sei lá, 130. Agiotagem. Era uma taxa, não lembro qual é o valor, não. Aí eu era aquele profissional ruim, sabe? Eu gostava de morcegar, irmão. Tá repreendido, mas eu era assim. Sabe o que eu fazia? Eu ia pro banheiro. Não, eu tô muito apertado, vou fazer o número 2. E eu ficava ali, ó. E eu tô ali dentro, enrolando. Eu tava fazendo assim, sentava no vaso e ficava parado. Não tava fazendo nada, não. Era só pra dizer que tava fazendo o número 2. Dá uma enrolada. Daqui a pouco eu tô ouvindo esse crente entrando no banheiro e outro rapaz chegando pra ele falando assim, rapaz, eu nem acredito que crente é isso aí que você é. Não é possível que você é um crente. Pô, tu é agiota aqui na fábrica, cara. Aí eu te pergunto,
esse crente está sendo perseguido? Pelo amor de Deus, gente. Esse aí está perseguindo a justiça e não está achando. Mas, irmãos, o que importa é como o cristão reage à perseguição. Então, em primeiro lugar, como que você deve reagir à perseguição? A pergunta é essa. Como devemos reagir às perseguições? Primeiro, o cristão não deve retaliar ou revidar. Se você está sofrendo perseguição, Jesus não te autoriza a revidar. Não. E aí que está a beleza da fé cristã. Lembra que eu falei no começo da mensagem? Ações revelam princípios. Reações revelam caráter. Vamos falar? As ações revelam princípios. As reações revelam caráter. Então, quando alguém persegue você, quando alguém trata você mal, quando alguém fala mal de você, quando alguém deseja o seu mal, quando o teu nome está sendo mal falado, você não pode revidar. Você não pode retaliar essa pessoa. E eu lamento, irmão, que tem crente que não entendeu isso ainda, está há muito tempo na igreja, e que fica possesso quando descobre que alguém está falando mal dele, está querendo fazer o mal para ele. Eu convido você a entrar no caminho estreito do evangelho. E no caminho estreito você vai precisar aprender a sofrer injustamente muitas vezes. Quando nós pregamos aqui sobre membresia bíblica à luz de 1 Pedro, e nós expomos aqui praticamente o livro todo de 1 Pedro, nós mostramos que importa que o cristão sofra para ele crescer, para ele se aproximar do seu Senhor. Então, meu irmão, entenda, todo sofrimento para nós tem utilidade por causa da nossa fé. Se alguém está falando mal ou está fazendo mal a você, entenda, o Senhor está permitindo isso para você crescer na semelhança com o teu Senhor, porque ele, quando sofreu injustamente, calado ficou e não revidou. Foi à cruz como ovelha muda, sofreu e morreu por nós. E agora nós temos esse caminho na palavra de também sofrer injustamente e não buscar revidar. Deu para entender, irmão? Amém ou não? Então, meus irmãos, não é que você não vai sentir vontade, porque você vai sentir vontade. Aí que está também mais uma expressão da beleza do nosso evangelho. Porque o cristão não é o que não tem impulso, não é o que não tem ira. O cristão não é o que não sente ira, é o que controla a sua ira. É o que exerce domínio próprio, característica da mansidão. O cristão é manso, não é porque ele não se irrita, é porque ele se irrita, mas se controla. Não é porque ele não se ofende, não é porque ele se sente mal, mas não faz nada para continuar justo. Segundo lugar, o cristão não pode ficar ressentido. Ou seja, isso é muito mais difícil, tá? Não é só controlar a língua e as ações, as atitudes, mas controlar as ações, controlar as reações, ao ponto de não se ofender de verdade com isso. Deixa eu ler para você aqui. Abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 1. Eu vou ler rápido para a gente poder ganhar um tempo. Mas Filipenses 1, do 12 a 30, olha o que Paulo vai escrever. Eu vou ler aqui, acompanha o seu texto aí. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho. Lembrando, Paulo está preso em Filipos. Ou melhor, ele está preso escrevendo aos filipenses. Aí ele está falando assim, olha, se eu não me engano ele está em Roma, porque ele vai falar da guarda pretoriana, guarda de César. Vou ler de novo. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana, que é de César, do Império Romano, e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Ele está sendo perseguido por causa da justiça. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade.
Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Porque eu estou certo de que, pela súplica de vocês, e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo aqui, né? Isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença, de novo, no meio de vocês. Atenção agora. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continua a ter. Mas, irmãos, em terceiro lugar, primeiro, você não pode retaliar nem revidar. Segundo, você não pode se ressentir. Você percebeu no texto que Paulo, em nenhum momento está mostrando um ressentimento pelo sofrimento que ele está tendo? Em nenhum momento está reclamando e mostrando que está magoado com as pessoas que fizeram mal a ele. Lembrando que quando alguém era preso naquele momento, não era só preso, era açoitado. O pessoal da polícia fala que ia fazer uma massagem, né? Paulo sofreu muita massagem nesse sentido, né? Quarentena -1. 39 chibatadas no corpo. Algumas com aquele negócio de cabra, né? Que, ó, vinha, pegava na carne. Quem viu o filme Paixão de Cristo sabe, né? Arrancava até pedaço da carne. Muito flagelo. Paulo, em nenhum momento reclamando. Então Jesus, que sofreu e não reclamou, Paulo, que sofreu e não reclamou, são líderes para nos ensinar e nos ser referência, que muitas vezes, irmão, é para sofrer, mas não é para guardar mágoa. Tem gente que fez mal para você e que você lembra dessa pessoa com um sentimento ruim. Mas o Senhor fala para você, quem é perseguido por causa da justiça, não fica ressentido. Pelo contrário, faz o quê? Se alegra. Volta para o capítulo 5, versículo 12. O que o Senhor fala para nós na sua palavra? Alegrem-se e exultem. Porque grande é a recompensa. É a sua recompensa no céu, gente. Olha o que o Senhor está falando para nós nessa noite. É para sofrer sim, porque você é cristão, porque você imita Cristo, porque você quer guardar a língua, porque você quer amar o próximo, porque você quer servir a Deus, porque você é uma pessoa que congrega. É para se alegrar sim, porque você é justo e sofre, e não é para guardar ressentimento, mágoa. Terceiro lugar, o cristão não pode nem chegar a se deprimir com isso, se abalar emocionalmente com isso. A gente costuma, irmão, desanimar quando as coisas não vão bem. Mas Jesus prepara os seus discípulos nas bem-aventuranças e fala, olha, quando vocês começarem a sofrer, é hora de sentir mais prazer. É hora de se alegrar. Lembra de Pedro, quando ele foi preso e o povo começou a orar? De repente, Pedro foi libertado. Você não tem um relato de Pedro falando assim, vou desistir porque foi preso. Tem crente que na primeira tribulação, ó. Tem crente que não pode ouvir o não de Deus. Não vou mais para a igreja. Se aborrece, não vou dizimar mais. Se aborrece, não vou mais frequentar.
Se aborrece, não. A igreja e a igreja. Nunca é o próprio coração, né? Mas o Senhor fala, olha, quando você sofrer, se alegre. Isso é uma bênção para você. Deixa eu avançar mais um pouquinho para você. Quando você vê o autor de Hebreus, capítulo 12, não precisa abrir por causa do nosso horário. Essa realidade de sofrer por causa da justiça, ela só pode ser percebida na vida de Cristo e dos seus seguidores verdadeiros. Lá vai dizer assim, ó, capítulo 12, versículo 2 de Hebreus, vai dizer assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Então veja, Jesus, ele não se importou com a vergonha, porque ele tinha uma alegria proposta para ele. O Senhor está falando para a sua igreja hoje que nós temos que sofrer e saber que esse sofrimento está produzindo um eterno peso de glória para nós. Segundo, o crente, ele não é fariseu, então ele não vai se alegrar nas tribulações para mostrar que ele é superior, que ele é uma pessoa melhor, mais evoluída espiritualmente. Ele vai fazer isso porque as perseguições estão acontecendo pela causa certa, a causa da justiça. O cristão está passando por uma luta e está falando assim: estou passando por isso aqui porque eu estou obedecendo, então eu vou me alegrar. Não é porque eu sou melhor que ninguém, é porque eu sei que isso aqui está forjando o meu caráter cristão. Terceiro, nós nos alegramos nas tribulações, versículo 12. Mateus 5. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Irmãos, é importante você saber, você está se alegrando porque você tem uma recompensa nos céus. Então a gente sofre aqui para lá na frente colher, não é isso? Lá em 2 Coríntios 4, 17 e 18 vai dizer assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Você sofre aqui com esperança de receber recompensa na glória. Você é justo, você é amável, você é pacificador, você tem fome e sede de justiça, você é manso, você é humilde de espírito, você é totalmente dependente de Deus, você é uma pessoa com coração quebrantado, você sofre por tudo isso. Você é misericordioso, você é limpo de coração e sofre por isso, e você se alegra porque você sabe que isso está gerando para você recompensa eterna. E aqui agora, eu termino de verdade com vocês. Gente, eu não vi a hora. Agora que eu tô vendo que horas são. Então tem que terminar mesmo, né? O pastor falou, o culto vai ser mais rápido hoje. É o culto mais demorado. Gente, é porque eu vou te falar, eu tenho buscado nessa série agora avançar em cada pregação. Eu poderia dividir em parte 2 essa mensagem, mas eu tô ministrando tudo, tô gravando para você que tá cansadão agora, ouvir de novo depois com calma e vendo nos textos que eu tô citando e anotar e ler para você crescer espiritualmente. Tem gente que pensa assim, ó, algumas objeções, para terminar mesmo, algumas objeções. Algumas pessoas que falam assim: eu não pensar em eternidade, eu penso na vida terrena. Eu quero viver bem aqui, ó. Eu quero seguir a verdade aqui, lá, eu não estou preocupado com a eternidade. Quando você ouve um crente falando que não está preocupado com a eternidade, cuidado. Não, o crente tem que estar só ocupado com as causas do mundo. É uma visão errada da Bíblia. Por exemplo, Paulo mesmo vai falar, 1 Coríntios 3, depois a gente vai pegar sobre isso em breve, que assim, um prega, um rega, o outro, um planta, o outro rega, Deus dá o crescimento, e depois ele vai falar assim, irmãos, assim, cada um vai edificar no seu fundamento, e a verdade é, se alguém edifica naquilo que é ouro, vai ter uma colheita. Quem edifica no que é palha, virá
o dia que vai demonstrar. E as obras vão ser provadas como que pelo fogo. Paulo está falando, estou fazendo um monte de coisa aqui, tendo em vista lá o dia com D maiúsculo, o dia do Senhor, lembra? Que eu preguei domingo? O dia do Senhor. Eu estou fazendo coisa sabendo que tem implicação eterna. Aqui, ó, vai uma outra verdade para você. Irmão, obedeça aqui, entendendo uma coisa. É uma semente eterna plantada na vida. Quando você obedece a Deus, quando você abandona o pecado, quando você serve a Cristo, você está plantando sementes no mundo, na vida, que são eternas, que você vai colher lá na eternidade. E é isso que a palavra vai falar de recompensa nos céus. Isso é galardão, irmão. Quando você nasceu de novo, você agora tem a possibilidade de plantar semente eterna. Ou seja, você está fazendo obras através do Espírito de Deus em você que vão recompensar, vão gerar recompensa na eternidade. E a última objeção. Mas eu não sou salvo pela graça, pastor. Por que eu vou me preocupar em boas obras? As minhas obras não salvam. Mas as suas obras recomendam a sua fé. Dão testemunhos que você é salvo. Porque, irmão, como alguém vai dizer que é salvo e vive como ímpio? Como alguém vai dizer que é salvo e a vida dele não concorda com o que ele diz, com a palavra? E nós temos aí uma crise nas igrejas. Porque o que mais tem aí é crente de boca. Crente que fala que é crente, mas vive como ímpio. Não adianta, pô. Não adianta. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu termino citando Martin Lloyd Jones, para a gente poder orar. A vida cristã verdadeira se assemelha à experiência de Paulo, quando ele declarou: porquanto para mim o viver é Cristo. Filipenses 1, 21. Por qual razão? Por estar com Cristo. Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Filipenses 1, 23. Então devemos um dia vê-lo como ele é. Meditemos mais frequentemente nessas realidades eternas. Lembrando-nos constantemente de que, se estamos em Cristo, então essas maravilhas, a recompensa, o galardão estão à nossa espera. Deveríamos esperar ansiosamente, anelar por elas, acima de qualquer outra coisa. Por consequência, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra e nos ajude a buscar essa bem-aventurança, a última, né? A oitava. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando falarem mal de vocês, quando mentirem falando mal de vocês, quando perseguirem vocês, insultarem vocês, debocharem de vocês, desejarem o mal para vocês, por causa do meu nome, por causa de mim. Se alegrem, exultem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, porque assim também fizeram com os profetas. Os profetas também vão receber galardão. E eu e você somos chamados a buscar também esse galardão na eternidade. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Vamos orar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.